Olá, amados, boa noite, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui numa noite poderosa para mais uma impartição do discipulado. Eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça, a paz do Senhor Jesus. Estamos com uma noite fria, com essa chuvinha gostosa de inverno, né? E o pronóstico do tempo é de que nesta quinta e nesta sexta, segundo o jornal que eu vi hoje, dizem que pode chegar a nevar em nossa cidade. Uau, que tremendo isso, não? Mas boa noite a cada um de vocês que já estão se conectando com este discipulado poderoso. Eu tenho certeza que essa palavra vai mexer bastante com você e vai estar trazendo uma elucidação e o conhecimento, né, da vontade de Deus para a nossa vida. Eu quero ministrar hoje uma palavra sobre a revelação do serviço. E antes de entrar propriamente na questão do serviço, precisa fazer um pano de fundo, todo um contexto. E como pastor, meu trabalho é trazer orientações, estabelecer parâmetros pela palavra de Deus, dos limites e como que a igreja, como que você precisa se comportar e como que você precisa ter a revelação e do cuidado para não ser enganado. Então, eu quero assim fazer um pano de fundo inicialmente. Quero assim tocar alguns assuntos que nós já tocamos em outros momentos, mas que precisa para poder entrar, né, no fundamento da revelação do serviço. Né? Então, quero que você preste bastante atenção, que você possa estar sendo instruído por Deus para saber como se defender, para saber como agir e como deve ser o seu comportamento diante disso que nós vamos estar conversando hoje nesse discipulado. Amém? Eu quero fazer uma oração e já vamos partir, porque nós temos um material extenso e eu pretendo assim resumir bastante de uma maneira muito fácil de entendimento, mas sobretudo a revelação do Espírito Santo possa estar operando em seu coração nessa noite. Amém, amados? Amém. Pai amado, nós te damos graças por mais este discipulado. Colocamos diante de Ti esse estudo, essa ministração, que ela possa encontrar guarida em nosso espírito, em nosso coração, ainda que são rudimentos que já falamos, que já conversamos, mas que sejam instrumentos de nos fazer lembrar de tudo que o Senhor tem nos falado. Jesus, quando disse a seus discípulos, Senhor, Ele disse, e virá o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele vos consolará. Portanto, Senhor Deus, a Tua palavra nos consola, a Tua palavra nos revela e a Tua palavra nos instrui, nos lava para que tenhamos um caráter segundo o caráter de Cristo. Por isso, nesta noite, que possamos receber esta palavra, Senhor, como uma lavagem do nosso espírito para que sejamos edificados e sejamos cristãos verdadeiros, cristãos da última geração, cujo nome são remanescentes. Que nós possamos, através deste estudo, ter o nosso posicionamento. Já não podemos ficar em cima do muro. Precisamos ter a revelação de posicionamento. Ou somos remanescentes, ou estaremos para a grande tribulação. Por isso, Senhor, nesta noite, instrui-nos pela Tua palavra, me dê graça, para que como pastor desse grande povo, desse povo tremendo que o Senhor tem nos dado em nossas vidas para que pastoreássemos, Pai, eles possam ter esta mesma revelação e possam ter a revelação de Deus
como uma instrução e como uma forma de se manterem firmes até o dia do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu os abençoo nesta noite em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Amém, queridos. Discipulado, 17 de agosto de 2020. Amém. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz para nós assim. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amados, esse texto quer nos dizer que nos últimos tempos, os tempos que hoje nós estamos vivendo, Deus está falando claramente à igreja. Não está falando por parábolas, não está falando por enigmas, não está falando por sonhos, não está falando por outras maneiras, senão está falando de uma forma muito clara através da sua palavra. É uma forma escancarada onde Deus está nos alertando. Alguns anos atrás, quando nós líamos esse texto, parecia tão distante, parecia tão longe. Mas hoje, quando nós lemos, parece que isto é para agora, para este momento. Portanto, diz a palavra claramente que nos últimos tempos, muitos vão abandonar, vão apostatar da fé e seguirão espíritos enganadores, ou seja, doutrinas de demônios. Então, amados, todas as palavras ministradas até aqui por nós, através do altar, através desse meio de transmissão, através da oração da madrugada, através das nossas transmissões dos cultos, deste discipulado, todas essas palavras ministradas até aqui significa, amados, que Deus está nos falando. Nunca, agora há pouco eu conversei com meu irmão dos Estados Unidos, ele ligou para saber como estamos, e aí nós tivemos um tempo de conversar, e eu disse algo para ele: eu nunca preguei tanto na minha vida, nunca ensinei tanto na minha vida como nesses últimos meses desta pandemia. Por quê? Porque Deus está estreitando o caminho. Deus está consolidando os 50% que subirão, os remanescentes. Escute. Todas as palavras ministradas aqui significa que Deus está nos falando, está nos alertando, está nos preparando para o grande dia do arrebatamento. Por isso o texto diz, de Timóteo, diz que o Espírito diz claramente, não há sombra de dúvidas. Nos últimos cultos que nós tivemos, que cultos tremendos. Sábado foi um culto tremendo. Ontem, então, foi um culto, uma glória de Deus, como nunca nós tínhamos visto antes. Uma glória de Deus. Já não está pautada na unção do pastor, ou na unção dos músicos, na unção do povo. Está pautado na glória de Deus. O próprio Deus, claramente, está manifestando seu poder para que todos nós possamos ser impactados pelo seu poder e comecemos a mudar nossa mentalidade para que não sejamos enganados pelas doutrinas de demônios. Todos aqueles que estiverem tomando decisões na sua vida sem ouvir claramente o que o Espírito está dizendo nesses dias, amados, não estará preparado para o que Deus irá fazer. Escute isso. Todas as pessoas que de uma forma deliberada estão tomando decisões na sua vida sem ouvir Deus, não se prepararão para o que Deus está para fazer. Porque Deus, certa feita, ele disse: por acaso não falarei com Abraão do meu plano? Eu preciso que Abraão saiba do que estou para fazer por Sodoma e por Gomorra, quando ele ia destruir.
Então ele conversa com Abraão e diz: Abraão, vou destruir. E Deus diz: Deus, tem misericórdia, Senhor. Se tiver 10 justos, o Senhor não destruiria. Ele falou: não, não vou destruir. Se tiver 10 justos, mas não tem. Mas se tiver 5, não, se tiver 5, não vou destruir, mas não tem. Ou seja, naquele dia não se achou justo sobre essas duas cidades. Por isso Sodoma e Gomorra foi destruída. Mas Deus disse: eu vou avisar para Abraão o que eu vou fazer. Então Deus está querendo nos avisar o que Ele irá fazer nesses últimos tempos. Por isso precisamos estar alertas, com a nossa antena conectada, ligada em Deus, andando em alinhamento, andando com o nosso processo em dia com Deus, porque Deus estará nos revelando o que irá acontecer. Nós não seremos pegos de surpresa. Deus estará nos avisando em nosso espírito. E como ontem estava conversando com uma pessoa, e eu disse para essa pessoa: nunca eu tive uma percepção tão clara de que realmente Jesus já está voltando. Já está voltando. É impressionante, amados. Jesus, como nunca antes, nunca esteve tão perto de voltar como nos dias de hoje. E o mais triste é que nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. As pessoas não creem em Deus. Por isso, amados, estão tomando suas decisões baseadas nos estímulos emocionais. Estamos vivendo os tempos de Noé, onde os filhos, onde as filhas, onde as pessoas se davam em casamento, bebendo, se distraindo, fazendo todas as coisas sem uma anuência de Deus em suas vidas. É impressionante isso, amados. É impressionante de você ver aqueles que de fato estão buscando a Deus e daqueles que não estão nem aí. No início da pandemia, parece que todo mundo estava desesperado e tal, mas hoje acabaram se acomodando, já se acostumaram com a pandemia e estão voltando às suas vidas meio que normais. É impressionante, amados. Nós cada dia mais precisamos estar dependentes de Deus. Eu quero dizer, amados, Deus está nos falando. Deus está falando. Infelizmente, muitos cristãos têm perdido a sua fé. Escute isso. Muitos cristãos têm perdido a sua fé. Por isso a Bíblia diz que muitos apostatarão, muitos abandonarão a fé genuína. Escute, a fé genuína, a fé original, a fé verdadeira em Deus, conforme a palavra de Deus. Muitos estarão nas igrejas achando que têm a fé em Deus, mas não é a fé em Deus. Serão enganados por doutrinas de líderes que estarão usando a palavra de Deus, mas com uma interpretação, com uma revelação de doutrinas demoníacas, não a sã doutrina. Por isso nós temos que ter esta revelação para que não sejamos confundidos. Quando o texto diz doutrinas de demônios, não está dizendo doutrinas fora da palavra de Deus. Escute. Mas está nos dizendo que muitos usarão a própria Escritura Sagrada para fundamentar seus ensinos, porém enganosos. Enganosos. Por exemplo, os valores do amor, o conteúdo, o fundamento do amor. Muitos estão ensinando pela palavra que por causa do amor, Deus é amor, então tudo é permitido. Tudo é permitido. E nós sabemos que não é bem assim. O amor é um amor que acolhe, um amor que abraça, é um amor inclusivo, mas o amor, ele tem que transformar a vida da pessoa. Porque a vida não transformada não é amor. Não adianta eu, como pecador, como adúltero, como fornicário, como uma pessoa má de índole ruim, dizer, Deus me ama, vou ser salvo do mesmo jeito. Não, queridos. O amor de Deus
ele precisa fazer a obra de restauração e de remissão e de cura na sua vida, para que a partir desse amor verdadeiro, você viva na doutrina desse amor de Deus que estabelece limites. Nem tudo é permissivo. Não é bem assim. Mas muitos andam dizendo por aí, não, Deus ama, você vai ser perdoado. Deus ama, não tem problema. Confesse seu pecado, cada vez que você cair em pecado, confesse e está tudo bem. Não, queridos. Não, queridos. O crescimento espiritual é progressivo. O que eu fazia, não devo fazer mais. Não devo voltar ao que eu fiz no passado. Eu preciso demonstrar que o amor de Deus me transformou. Eu não estou repetindo o pecado. Eu estou avançando. A Bíblia diz de fé em fé, de glória em glória. Então, amados, nós sabemos que não é bem assim. Embora haja doutrinas que estão dizendo isso. Deus tem princípios e valores para desvendar esses mistérios e nos dá a chave da revelação para que não sejamos enganados. Há uma chave chamada revelação. E com esta revelação, nós estaremos protegidos para não sermos enganados pela própria palavra de Deus. Você sabe que o diabo, ele usou a palavra de Deus para confundir Jesus na tentação do deserto. E Jesus, com a revelação da palavra, sustentou a sua posição e venceu o inimigo. É assim que nós vamos vencer. Nós temos que ter a diferença. Muitos conhecem a palavra, mas não têm revelação. Assim como nós ontem falamos da presença de Deus. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, sem dúvida nenhuma. Mas não é em todo lugar que Ele se revela. Não é em todo lugar que Ele se manifesta. Muitas pessoas somente buscam o reino de Deus para ter benefícios, mas não querem compromisso. Querem os benefícios do reino, mas não querem compromisso com esse reino. Não querem firmar a sua aliança com Jesus. Querem os benefícios da cruz, mas não querem se comprometer com a cruz de Cristo. Cristo disse, você quer me seguir? Então tome sua cruz e siga-me. E a pessoa diz, não, Deus, eu não quero isso. Acho que você não entendeu, Jesus. Eu só quero as bênçãos que você conquistou, mas eu não quero carregar a minha cruz. É mais ou menos isso que acontece com muitas pessoas. Sabe por quê? Porque o valor da aliança, o valor do pacto, não lhes foi ainda revelado. Ainda não caiu a revelação. Mateus, capítulo 7, versículo 6 diz, e agora nós vamos entrando um pouquinho, assim para ir fundamentando um pouco mais o que nós vamos falar mais adiante. Diz assim, Jesus está dizendo isso, não é o pastor Humberto não, está dizendo assim, não deem o que é sagrado aos cães, não deem, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. Irão ser despedaçados. Duras palavras de Jesus. Mas por que Jesus disse essas duras palavras? Amados, aqui ele está dizendo o seguinte. Aqui ele está dizendo que nós devemos saber a quem daremos essas chaves da revelação. A gente não pode dar para qualquer um. Por isso, amados, o discipulado é muito importante. Porque no discipulado nós estamos dando palavras de revelação. Palavras de revelação. Por isso é importante, amados, que quando somos discípulos, façamos o nosso reporte, demos o nosso retorno. Por exemplo, quando eu digo, escrevam e coloquem o resumo do que mais. Queridos, o discípulo não tem problema para fazer isso. Quem não é discípulo, não faz.
Ah, pastor, que eu não gosto de escrever e tal, tá. Então não é discípulo. Então, as palavras, as pérolas, não podemos lançar para qualquer pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Por isso ele escolheu só 12 discípulos para ensiná-los. Ele não trouxe as pérolas para toda a multidão. Ele trouxe para os seus discípulos. Quantos estão entendendo? Olha só, duras palavras de Jesus. Então, ele está falando assim: a quem daremos as chaves da revelação? Se daremos aos filhos ou daremos aos cães? Escuta o que Jesus está falando aqui. Diz, não é para dar o sagrado aos cães. O pão sagrado é para dar para os filhos. Então, os filhos comem o pão que foi servido à mesa. Porém, as migalhas são para os cachorrinhos. São para os cães. Aquilo que é servido na mesa são as pérolas, que são para os filhos. Porém, as migalhas são para os cães. A Bíblia está nos recomendando que devemos dar a Bíblia está nos recomendando que não devemos dar a comida do reino aos cães. Aos cães. Que interessante isso. Qual é a característica dos cães? Escute. Qual é a característica dos cães? São aqueles que mordem e despedaçam o corpo de Cristo. Paulo fala para os Filipenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros, esses cães que insistem em dilacerar o corpo de Cristo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós, filhos, recebemos a revelação do Pai, mas os cães não têm essa mesma revelação porque não são filhos, são cães, são diferentes. Por isso eles mordem. Nós, pelo Espírito Santo, recebemos essa verdadeira revelação da palavra de Cristo, de que somos filhos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus. Então, portanto, as coisas sagradas são para os filhos e as migalhas são para os cães. Por isso que nós temos que tomar cuidado no discipulado a quem iremos discipular. Isso significa que enquanto você não se comporte ou não viva como filho, as migalhas serão o teu consolo. Escute isso. Muitas pessoas hoje têm migalhas de alegria, têm migalhas de satisfação, se contenta com tão pouquinha coisa, se contenta com o pão do dia, quando na verdade Deus quer trazer uma superabundância, graça e prosperidade na vida de seus filhos. Ele não quer só prover para aquele dia. Cada dia você vai mendigando esse pão. Que são migalhas. Mas Deus quer que você tenha abastança. Que os teus celeiros estejam cheios. Que você tenha graça. Que você tenha fé. Que você tenha alegria abundante. Que você tenha satisfação abundante. E não migalhas. Porém, amados, muitas pessoas vivem por conta dessa falta de revelação, ou por comportar-se como um cão, vivem num contexto de amargura, vivem num contexto de desilusão, vivem num contexto de dor, de sofrimento, de enfermidade, de temores, vivem endividados, vivem sempre ali,
Sempre, 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 sempre. Só na dor, no cansaço, na fadiga. Por isso estão deprimidos. Por isso espíritos malignos chegam até sua vida, começam a causar aflição, começam a causar aquela opressão demoníaca terrível. E muitas vezes são pessoas que frequentam a igreja, que estão, de certa forma, frequentando de uma forma assídua na igreja, mas não tiveram essa revelação. As pessoas que não têm, ou as pessoas que não tiverem a revelação da paternidade de Deus, estarão vivendo sob o governo das migalhas. Esse é um fator inegociável no reino de Deus. Enquanto eu não tiver a revelação da paternidade, eu não serei filho, serei um cão. É isso que está dizendo a Escritura. E os filhos recebem o pão, mas os cães recebem as migalhas. Por que será que estou comendo migalhas? Por que será? Por isso, amados, Deus quer nos entregar a nós, os filhos que somos, as pérolas, as chaves do reino de Deus. Se você é filho, diga um amém. Aleluia. É uma comida sólida, preparada para os filhos, pois Ele, como Senhor, quer que nos assentemos à sua mesa para nos alegrar na sua presença. Amém, queridos? Portanto, há uma pérola preciosa que a igreja deve cuidar e não entregar facilmente. Sabe o que é, amados? Há uma pérola preciosa que opera no corpo de Cristo e que nós não podemos negociar, que nós não podemos dar de maneira simples ou de maneira desprovida. Existe todo um critério, existe todo um processo para que nós possamos colocar esta pérola nas mãos das pessoas que começam a formatar o corpo de Cristo, que é a igreja. E sabe o que se chama? Se chama serviço. Esta pérola não é para todo mundo. Serviço. Nós temos que tomar cuidado a quem nós estamos delegando serviço no corpo de Cristo. Olha só o que diz 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, não é só você que está passando por tentações, não é só você que está passando por aflições, não é só você que está passando por diversas circunstâncias, mas também muitos irmãos em todo o mundo estão sendo tentados pelo diabo. Por isso, aqui Pedro nos diz, sejam sóbrios, vigiem, lembrem-se, vocês são filhos. Cuidado com os cães. Eles andam rodeando os filhos, procurando no momento de fragilidade morder você. Um dos alvos do inimigo é desprezar a pérola do reino de Deus, que se chama serviço. Muitos que estão no corpo de Cristo desprezam esta obra, esta pérola, esta chave extraordinária chamada serviço. Desprezam. Quando diz, não quero, outro dia, eu não sou para isso, eu não sirvo para isso. Por quê? Por que essas pessoas fazem isso? Porque todos aqueles que tiveram esta revelação receberam uma chave do reino de Deus para prosperar. E não é todo mundo que tem essa revelação. Você pode ver, todas as pessoas que estão servindo na casa de Deus são prosperados. Todos. Porém, aqueles que têm revelação. Se estão servindo sem revelação,
Pode ver, sua vida está atribulada, está cheia de dívidas, está triste, está amargurado, não tem direção, não sabe o que fazer, fica falando bobagem por aí. Essa é a característica daqueles que estão servindo a Deus no corpo sem revelação. Sem revelação. Mas aqueles que servem com revelação estão prosperando. Estão prosperando. Esses dias de um casal tremendo que servem com esta revelação em nossa casa espiritual, eu fui lá para ungir e para consagrar um predinho que eles construíram em plena pandemia. Construíram um predinho, fui lá para abençoá-los e aquele predinho é um investimento, ou seja, são empreendedores e vai trazer um lucro para eles e aí o nome do Senhor é glorificado. Sabe por quê? Porque tiveram a revelação do serviço. Estão servindo a Deus incansavelmente no reino de Deus e Deus os faz prosperar. Porque tem revelação. O serviço, queridos, escute. O serviço é uma pérola para os filhos. É uma pérola para os filhos. Isso que eu vou dizer agora, o assunto que eu vou entrar agora, é um assunto que acontece em todas as igrejas do mundo inteiro. Tem pessoas que servem e tem outras que não. Certo? Não é isso que acontece? Então, o que eu vou dizer agora é um pano de fundo para fundamentar o que eu vou dizer mais adiante. Muitas pessoas estão em ministérios. Escute isso. Muitas pessoas estão em ministérios, ocupam lugares de honra, mas quando saem da igreja, o que fazem? Quando se desvinculam, quando saem da igreja, eles mordem. Sabe por quê? Porque na verdade não eram filhos, eram cães. O cão morde. Receberam as pérolas, receberam as revelações, receberam a honra, receberam como que eu vou dizer assim? Receberam uma unção, uma graça, uma posição de autoridade, né? Mas não eram filhos. Eram cães. Por isso, quando saem mordendo. Saem falando mal disso, murmurando, que não sei o quê. Empresários, escutem. Isso, infelizmente, irá passar com você na sua empresa. Por exemplo, você estará trabalhando com pessoas que não são filhos, são cães que estão ali na sua empresa única e exclusivamente pelo salário. Eles não estão ali pela visão da sua empresa. Eles não estão conectados com você para estar ali e fazer com que o teu sonho empresário se cumpra e que ele seja um protagonista, alguém que vai fazer parte da história do crescimento da sua empresa. Não está nem aí para isso. Não está nem aí para a visão da sua empresa. Está ali por causa do salário. Isso é um cão. Isso é um cão. Então, por exemplo, você como empresário, você se esforçou para montar a sua empresa. Você levou anos para construir. Você levou anos para construir o prédio. Você levou anos para comprar equipamentos. Você levou anos para estruturar seu escritório, a sua produção com equipamentos. Levou anos para entender o projeto e ir desenvolvendo. Sacrificou família, sacrificou seu lazer, sacrificou noites mal dormidas, sacrificou tanta coisa. E de repente, você contrata uma pessoa. Um bom currículo, de certa maneira. Aí você recebe na sua empresa, lhe dá um bom salário, lhe dá benefícios, você lhe ensina tudo, sabe todos os segredos da sua empresa, sabe da estratégia, sabe da carteira dos seus clientes, tem acesso à carteira dos seus clientes, e depois, mais adiante, quando ele já sabe manejar bem, aí sabe o que ele faz?
ele te dá o bote como a cobra. Ele acaba montando sua própria empresa e depois se dá ao trabalho, escute, se dá ao trabalho de ligar e visitar os teus clientes para roubá-lo de você e fazer concorrência a você. Veja que pretensão demoníaca. Isso é ser cão. Sai da tua empresa e fica te mordendo, até dilacerar você. É o que a Bíblia disse lá em Filipenses. Amados, os cães mordem. Cuidado com os cães. Cuidado as pessoas que você está andando, que você está caminhando, que você está ouvindo. Cuidado com as pessoas com quem é sua amizade no grupo das redes sociais. Cuidados. Porque muitos deles são cães. Muitos deles são cães que vão morder você com seu veneno, com suas formas de pensar, de agir. Vão induzir, vão influenciar você. Cuidado, porque o cão, queridos, ele tem influência. Ele tem poder de influência. Porque eles ganharam eminência. O único objetivo dos cães é morder para dilacerar. São cães dominados pela inveja, são dominados pela ganância, pela ambição, travestiram-se de filhos, mas na verdade eram cães. Por isso que quando saem, mordendo. Quantos empresários já viveram isso? Quantos empresários recebem constantemente atestado de saúde? Mentiroso. Atestado de saúde mentirosos. Aí seu funcionário, estou doente, estou de cama, estou não sei com o que e tal, estou com dengue, né? E de repente nas redes sociais posta, estava na praia, estava na chácara, estava comendo churrasco não sei aonde. São cães. Não estão na sua empresa para contribuir com a prosperidade da sua empresa. Estão ali somente para morder e receber o seu salário. Se não puder trabalhar e receber salário, melhor ainda. E é um espírito. E sabe, queridos, isso é um espírito, é uma doutrina demoníaca. É uma doutrina demoníaca. Pasmem o que eu vou dizer para vocês agora. Que nas igrejas em todo o mundo, infelizmente, é a mesma coisa. Infelizmente, em todo o mundo, desde os dias em que nasceu a igreja, você vê pela palavra que já existiam cães dilacerando o corpo de Cristo. Por isso Paulo fala nisso. E Paulo fala muito mais, fala inclusive em nome de pessoas que ele deixou claramente registrados, que se deixaram levar por doutrinas demoníacas, corrompendo o corpo de Cristo. Então, amados, escute isso. Muitas pessoas dentro da igreja, depois de ganhar plataforma, ou seja, um lugar de honra, depois de ganhar confiança, sabe o que acontece? Ele já se julga que um líder e que, se depender dele, pode acabar com a igreja, levando todo mundo com ele para formar sua própria igreja. É no mundo inteiro, queridos, isso. E isso está acontecendo em muitos lugares. Pessoas que receberam plataforma, foram ungidos e foram não sei o quê, foi atribuído um cargo de confiança, de repente se transformaram em cães. E nesta pandemia, muitos cães têm vindo à luz no mundo inteiro. E muitos deles, já suas vidas foram ceifadas. Muitos deles. Lamento dizer isso. Tudo aquilo que o homem semeou, isso também se fará, diz a Escritura. Infelizmente, pessoas queridas, de ministérios relevantes, foram ceifados. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas muitos
foram verdadeiros cães que dividiram igrejas e formataram um ministério e hoje sua vida foi ceifada. Dividiram a igreja do Senhor, dilaceraram o corpo de Cristo, pois acham que são autossuficientes, acham que têm o perfil de líder, saem mordendo e nesse espírito de cão abrem suas congregações. E sabe qual vai ser o fundamento dessa igreja? Sempre o fundamento, ainda que ganhe almas, ainda que se expandam, ainda que seja uma mega igreja futuramente, o fundamento desse lugar sempre será formação de cães. E isso é muito triste. Por isso é que eu estou dizendo essa palavra para vocês, igreja. O mundo está passando por isso. Não estou falando daqui, de Osana, não. Estou falando da igreja no mundo inteiro. Isso está acontecendo. E por isso muitos não estarão nos 50% que subirão no arrebatamento com Cristo. Porque são doutrinas de demônios que vão perverter a fé e vão dilacerar o corpo de Cristo. E vão roubar a revelação do seu serviço, a revelação da sua fidelidade a Deus. Isto é muito comum no mundo inteiro. Contatos com muitos pastores do mundo inteiro, queridos. Isso acontece com todo mundo. O diabo está trabalhando para dilacerar o corpo de Cristo. Por isso o salmista disse na sua oração, Salmo 26, versículo 2 a 5, diz assim: sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você tem amizade. Cuidado com quem você está ouvindo. Com quem você anda teus sonhos. Cuidado com quem você está compartilhando teus sonhos, porque muitas estratégias que Deus está te dando, você pode estar compartilhando com a pessoa errada e essa pessoa roubar de você porque é um cão. Tome cuidado. Empresários, não deem muita confiança. Trata-los não como filhos. Trata-los como cães. Sonda o coração deles. Saiba qual é a intenção deles. Se estão ali pelo salário ou se estão ali para somar junto com você e realizar o teu sonho de ter uma empresa próspera. E através dessa prosperidade, ele também será beneficiado. É tremendo esta palavra, amados. E é forte. Mas escute, amados. Portanto, nós precisamos ter a revelação e a direção de Deus para seguir nos comportando como filhos e não como cães. A diferença que vai fazer na nossa vida é a revelação da palavra de Deus, que vai nos moldar, vai começar a cortar e forjar o nosso caráter para sermos transformados em verdadeiros filhos de Deus, segundo a imagem e semelhança com o qual Ele nos criou. Mateus, palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Mateus 20, 26 a 28 diz assim: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, quem quiser tornar-se relevante, quem quiser se tornar grande entre vocês, deverá ser servo. Jesus disse isso. No reino de Deus, o maior de todos não é aquele que recebeu a incumbência de ser diretor disso.
isso, de ser pastor de rede, de ser chamado de pastor, de ser chamado vice-deus, sei lá o quê. Não, o mais importante no reino de Deus, Jesus disse, ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, nós que somos do reino de Deus, a chave para ser primeiro é ter a revelação do serviço. Temos que ter esta revelação do serviço, amados. É uma pérola preciosa. Primeiro ter a revelação e depois da revelação ter esta chave. Amados, esta é uma pérola que não se deve dar a qualquer pessoa. Quantos estão me entendendo? É por isso que existe um processo na vida da igreja, na vida da empresa. O funcionário precisa ganhar um cargo de confiança. Na igreja é a mesma coisa. Para ganhar um cargo de confiança da igreja, não podemos colocar pessoas neófitas, não podemos colocar pessoas que não sabem fazer, não podemos colocar pessoas só porque tem habilidade, porque tem talento. Não precisa passar pelo processo de refinamento. Porque, de repente, você está colocando a chave na mão de um cão, que mais adiante ele vai se revelar e vai se rebelar contra você e vai te morder. Em outras palavras, não é só por causa de uma necessidade dentro da estrutura que se deve dar essa oportunidade, mas deve ser dadas por revelação de ser filho da casa espiritual. Porque filho é de confiança. Quantos estão me entendendo? Necessidade sempre haverá. E por isso precisamos ter o cuidado para saber a quem daremos esta pérola, a quem daremos esta revelação, esta chave. Então, daí a importância, amados, do processo de formação de caráter. Não podemos banalizar o processo das pessoas, não podemos passar a pessoa de uma etapa a outra sem que ela cumpra os níveis do seu processo. Não tem como. Isso funciona em toda a estrutura da nossa sociedade, queridos. Uma criança começa com pré, depois no primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro. Não pode queimar etapas. Essa etapa é necessária. A outra etapa depende da etapa anterior. Na vida cristã, na vida cotidiana, em todas as áreas da nossa vida, sempre haverá processos. Desculpe se você não gosta de processo, estou nem aí para você. E se você está sofrendo agora, se você está padecendo, é porque você não entrou no processo de aperfeiçoamento para começar a prosperar de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Em Deus, na vida. A vida é um processo. Você nasceu com 0 ano, depois cumpriu 1 ano, 2 anos. Você já tem quantos anos na sua vida e ainda não aprendeu que a vida é um processo? Por isso, não, por mais que a pessoa tenha palavras de tremendas que, Deus disse que você vai ser isso, vai ser aquilo, e vai ter um ministério que não sei o que, não sei o que. Mas se não passa pelo processo, queridos, será um cão. Logo lá na frente vai te morder, vai ter muita autoridade quando tem, porque o diabo, ele trabalha assim, vai construindo, quando ele vê que tem uma autoridade para destruir, ali ele faz, ali ele morde. Ali a pessoa se revela quem verdadeiramente ela é. Muitos dirão, mas pastor, coitadinho do ciclano, ele quer servir. E aí, por causa disso, por ser coitadinho, queimamos o processo dele e damos a pérola como um presente para servir. Depois
teremos que arcar com as mordidas desse suposto pobrezinho. Quantos estão me entendendo? Dilacera o corpo, estraga o corpo de Cristo, amados. É muito sério esta ministração de discipulado. Por falta de processo, essa pessoa não demonstra compromisso, não demonstra fidelidade, começa a resmungar, começa a fofocar, começa a questionar tuas ordens. Começa a questionar, no caso da igreja, começa a questionar a palavra do pastor, começa a questionar a visão, começa a questionar a metodologia usada, começa a questionar a cadeira, a cor, a cortina, começa a questionar tudo. Na empresa a mesma coisa. Sabe aquela ideia de que a pessoa quando vem diz para você, se eu fosse você, eu faria diferente. Significa, cão, cuidado. Cuidado. Cuidado com as sugestões, porque a sugestão é uma forma velada de traição. É ali que está o espírito chamado rebeldia. Cuidado, empresário. Cuidado. Cuidado. O serviço na igreja, irmãos, é para os filhos. O serviço, a pérola chamada serviço, é para os filhos. Filhos não são escravos. Escute. Filhos não são escravos. Os cães é que acham que são escravos. Por isso, mordem. No reino de Deus, reis, sacerdotes e filhos servem. Os que se acham escravos não são deste reino, são do império das trevas. Reino existe um só, reino de Deus. Do nosso inimigo se chama império das trevas. Deixa eu repetir para você isto, queridos. Precisa estar muito fixo na sua mente e no seu coração. No reino de Deus, reis, sacerdotes e filhos servem. Os que se acham escravos não são desse reino, do reino de Deus. São do império das trevas. Porque o diabo sempre está mordendo. Por isso, os cães, não se lhes pode dar essa pérola. E não sou eu que estou dizendo. Jesus disse isso. E eu quero repetir para você. Mateus capítulo 7, versículo 6. Palavras de Jesus. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão. E aqueles, voltando-se contra você, o despedaçarão. Duras palavras. Por exemplo, quem era o cão entre os 12 discípulos de Jesus? Quem era o cão? Muito fácil a resposta. Judas Iscariotes. Vejam só. Até Jesus, o Filho de Deus, teve um cão ao seu lado. E quando mordeu de uma forma muito eficaz. Teve sua consequência. Toda mordida do cão, o cão sempre sofrerá consequências. Lucas 22, versículo 3 a 6. Lucas 22, 3 a 6. Diz assim: Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar a Jesus. Veja só a trama por trás dos panos. Diante de você,
Aleluia, sim, pastor. Mas por trás já está formatando toda a sua igreja, toda a sua congregação, já está falando com um, já está falando com o outro, já está falando com não sei quem, como vai te derrubar, como vai fazer isso no seu trabalho, na sua empresa, já está pegando um eleitorado, né, os funcionários, para fazer greve, para fazer um pedido a você injusto, para falar mal de você, para falar mal do chefe, para falar mal do dono da empresa. É assim, olha, Judas fez isso. Sabe, queridos, o diabo, ele não é criativo. As artimanhas dele sempre são as mesmas. E olha o que diz aqui. Ele juntou os sacerdotes, ele juntou os guardas do templo e estava tramando como poderia lhes entregar a Jesus. A proposta muito os alegrou, diz. Uau, que bom! Faz tempo que não querem pegar Jesus. Que bom! E eles prometeram dinheiro. Eles prometeram dinheiro. Então diz o texto, ele consentiu, Judas, e ficou esperando uma oportunidade. Cuidado, o cão sempre vai esperar uma oportunidade para lhes entregar. Quando a multidão não estivesse presente. Sabe o que eles fazem? Que eles querem te pegar desprevenido. Quando você menos imagina, quando está sozinho, quando você está com alguma aflição, com algum problema, com uma situação para resolver, ou quando você está numa situação que você vai colocar um novo projeto, é ali que eles acham a oportunidade para morder você. Foi o que Judas fez. Fez o que Judas fez. Tirou o valor do Filho de Deus e colocou um preço. O cão nunca dá valor, ele sempre coloca um preço. Por isso, escute, que o seu funcionário não está ali, não está nem aí para a visão da sua empresa, está ali pelo salário. Ele não quer saber se você tem dinheiro para pagar, se você não tem, ele quer receber. Assim de simples, está nem aí. Está nem aí se você parou de dormir, parou de comer para pensar como que eu vou resolver esse mês, vou ter que ter um empréstimo, tá nem aí, ele simplesmente quer o dinheiro na conta dele e pronto, no dia estabelecido. Ele fazendo serviço ou não fazendo, o salário tem que estar lá. O cão pensa assim. O cão pensa assim, amados. Porque um espírito demoníaco é uma doutrina de demônios. Portanto, no reino de Deus, os reis servem, os sacerdotes servem, os filhos servem. E quando fazem como para o Senhor, sem morder ninguém. Jesus diz, não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida. O filho dá a vida pelo seu Senhor. Qual deveria ser o estilo de vida de um filho que tem essa revelação? Qual deveria ser? Primeiro, servir a Deus. Sem questionamento. Simplesmente, eu quero servir a Deus. Eu lembro a minha esposa, quando ela se converteu, ela me contou que uma das primeiras coisas que quando ela entendeu, caiu a revelação de quem é Jesus, ela fez a oração de confissão, né? A primeira coisa que ela quis, onde posso encontrar uma igreja para servir a Deus? Onde posso encontrar uma igreja para dar meu dízimo, para ofertar e para eu servir, para fazer algo por esse Deus tão tremendo que salvou a minha vida? Isso é filho, queridos. Isso é filho. Escute, sabe por que muitas empresas vão mal? Sabe por que muitos negócios vão mal? Por que nas igrejas também muitas coisas deixam de acontecer? Sabe, o que acontece é que quando estão servindo, cães já estão pensando no isso. Você vê? O pensamento do filho é servir por amor, é servir porque ele deseja que o reino se expanda, que o reino cresça, que o papai prospere, porque a prosperidade do pai é também a minha prosperidade, porque afinal de contas eu sou herdeiro. Mas o cão não pensa assim.
O pão pensa, será que vou ganhar 30 moedas de prata com isso? Coloca preço, não valor. Coloca preço. Eles estão servindo com segundas intenções para aprender, para saber mais adiante como ele vai poder fazer para morder você. Torna-se um comércio e não um serviço. Funciona como se fosse um intercâmbio. Se não ganhar algo, então eu não faço. No reino de Deus não funciona assim, queridos. A condição fundamental para servir é a humildade no reino de Deus. E é justamente aí que as pessoas se perdem por falta de humildade. Por falta de humildade. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uau! Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é o grande problema dessa geração, queridos. Pois creem que o serviço é algo humilhante. O servir a se expusesse à sua fragilidade. Quem? Eu? Fazer parte do grupo de apoio para limpar banheiro, para colocar as cadeiras? Não, eu tenho que estar lá na frente. Eu quero microfone. Quantos estão me entendendo? Isso não passa, amados, de uma mentira diabólica mental. Os espíritos enganando, têm roubado esta pérola de muitos cristãos. Por isso, muitos cristãos não querem servir. Muitos cristãos não querem servir na igreja, amados. Você vê quanto tempo nós já passamos transmissões. Você vê quanto tempo nós já estamos congregando. E tem pessoas que não estão no grupo de risco e não vêm aos cultos. Não vêm. Por quê? Não tem a revelação do serviço. Não tem a revelação de priorizar Deus. E na hora da necessidade, querem oração, querem bênção, se encosta na fé e na oração dos irmãos que são filhos. Eu quero falar rapidamente 3 tipos de cristãos. Escute, 3 tipos. Já falei isso, apenas estou dando uma como diz o nosso apóstolo, uma repassada. Estou dando uma reforçada, ok? Número 1, o cristão multidão. Cristão multidão é aquele que não gosta de compromisso. Vem a hora que quer, perde-se no meio da multidão, ninguém o identifica, ele não quer ser identificado, não quer ser conhecido, faz da sua vida com Deus uma opção. Quando der eu vou ao culto. Hoje não dá, hoje tem futebol. Hoje não dá porque tem isso. Hoje não dá. Ou seja, a sua vida com Deus não está nem aí para com Deus. É multidão. Quando der, eu vou na igreja. Eu vou na igreja. E tem muitos cristãos assim. Receberam a Jesus, confessaram a Jesus como Salvador do Senhor das suas vidas, mas não tem a revelação do serviço, não tem a revelação do congregar-se, não tem a revelação de estar em corpo de Cristo, não tem a revelação de ser lavado pela água da palavra, não tem a revelação de processo. Querem ser multidão. Número 2, cristão ovelha. Cristão ovelha. Vem à igreja, se congrega, sempre está nos cultos, traz seu dízimo, traz sua oferta, mas não quer se envolver no compromisso de servir a Deus. Somente quer receber alimento, só quer comer a comida. Só quer ouvir a palavra, que ouvir, uau, que lindo louvor, que linda adoração, que linda palavra, amém, glória a Deus. Pega a sua Bíblia e volta para sua casa, bonitinho, e segue a sua vida. Não quer isso com o serviço, não tem a revelação do serviço a Deus. Apenas quer águas tranquilas e pastos verdejantes. Não quer receber cajado,
não quer passar pela sombra do vale da sombra da morte no processo dele. Ele só diz, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Ali para o Salmo 23, não continua. A ovelha para ali. Só que é isso, não quer mais nada. Não quer compromisso, não quer assumir uma liderança, não quer assumir casa de paz, não quer nem abrir a sua casa para ser uma casa de paz. Não quer. Só quer vir na igreja, trazer o seu dízimo, sua oferta, tá, culto a Deus, e está tudo certo. Esse é o cristão ovelha. Mas o terceiro é o cristão discípulo. Jesus disse, ide por todo mundo. E não disse fazer multidões e não disse fazer ovelhas. Ele disse fazei discípulos. Discípulos. Esse sim tem a revelação do serviço. Ele quer se expor, o discípulo, ele quer se expor, ele não tem problema para te dar conta da sua vida, não tem problema, não tem vergonha de servir, ele quer ser ensinado, ele quer ser trabalhado, ele é submisso, ele é obediente, não tem problemas em seguir a ordem do seu superior e realizar o seu processo, não tem medo de processos, sabe ouvir para poder colocar em prática e obedecer. É aquele que está disposto sempre para servir. Porém, veja o que Jesus diz do discípulo. Veja, Mateus 9, 35 ou 38, diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, escute, compaixão delas porque estavam aflitas. Veja, quem faz parte da multidão sempre estará aflita. E desamparadas como ovelhas sem pastor. A ovelha também estará aflita, porque não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores, os discípulos, são poucos. Peçam ao Senhor da seara que enviem discípulos para a sua seara. Deus está procurando discípulos que se tornem filhos. Aleluia. Deus está quer preparar filhos para receber a herança. A seara é a herança, queridos. Aleluia. São muitos os cristãos que se escondem na multidão, outros querem apenas ser ovelhas e receber alimento, mas são poucos os que querem de fato ser discípulos de Cristo. Por isso Jesus disse, são poucos os trabalhadores para a seara. E se você perceber, queridos, em todas as igrejas, a nossa não é apenas uma exceção, em todas as igrejas do mundo inteiro, são poucos os trabalhadores para a seara. São poucos os que se oferecem para ser líderes. São poucos os que se oferecem para ser grupo de apoio. São poucos os que se querem para ser parte de algum ministério dentro da igreja local. São poucos, queridos. E esses poucos são aqueles que fazem isso, são aqueles que fazem aquilo, são que fazem uma série de coisas por falta de homens e mulheres que têm a revelação do serviço a Deus. Portanto, quando descobrimos essa chave poderosa do reino de Deus, chamado serviço, ali prosperaremos. Ali prosperaremos. Qual é a chave para que Osana, a igreja Osana, exploda de tantas almas salvas para o reino e que nem haja lugar em nossos cultos e assim manifestarmos o poder sobrenatural de Deus? Qual é a chave? A revelação do serviço dos membros da igreja. A revelação do serviço. Qual é essa revelação, pastor? Evangelizar pessoas, servir no corpo de Cristo, servir num grupo de apoio, servir na intercessão, servir na IBI, nos jovens, casais, música, dança, projeção, filmagens.
desenvolver o seu ministério, seu chamado, ou meditar na palavra de Deus, ensinar a outros a palavra de Deus, queridos, Deus tudo isso o toma como serviço e é recompensado por Deus. Mas quando nós temos esta revelação, não estamos pela recompensa, estamos porque nós amamos verdadeiramente a Deus e para nós é um prazer, é uma honra poder servir ao nosso Pai. Vemos como sendo um privilégio. Tantas formas de servir para a edificação do corpo de Cristo, para preparar-nos para a vinda de Jesus. Sabe como que Jesus quer encontrar a mim e a você? Servindo. Servindo. Não quer encontrar você vendo TV, perdendo seu tempo ali com programas que não te edificam, vendo você fazendo qualquer coisa menos do que expandir o reino de Deus. Jesus quer te encontrar produzindo frutos. Aleluia. Todas as pessoas deverão ser processadas para o amadurecimento da sua fé em Deus. Precisamos ser amadurecidos no processo, amados. Quem Deus irá usar para cuidar dessa multidão? Seus filhos? Não os cães. Ele colocará seus filhos. Deus, amado, não precisa de estrelas em seu altar. Ele precisa de filhos obedientes que tenham a revelação do serviço. Aleluia. E aqui eu quero dar um tema central do nosso estudo nessa noite. Aqui vem a revelação de todo esse nosso estudo desta noite. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora, escutem, joguem fora os deuses dos seus antepassados que adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu, disse Josué, e a minha família serviremos ao Senhor. Qual é o tema central destes versículos? Qual é o tema central? Escute, amado, porque aqui está a revelação do nosso estudo de hoje. Qual é o tema destes versículos? O tema central desse texto é que o serviço a Deus não é opcional. Não é opcional. Ou você serve aos deuses dos amorreus, ou serve a Deus. Não há opção. Você terá que servir a alguém. O serviço não é uma opção. O serviço diz, você vai ter que servir ou a este ou a este. Foi isso que Josué trouxe esta revelação ao povo do Senhor. Eu vou servir a Deus. Agora vocês, não sei quem vocês vão servir. Vocês vão servir ao Deus dos amorreus ou vocês vão servir a Deus? Faça uma escolha, porque não há opção. Você vai servir ou a Deus ou as trevas. Por isso o Senhor diz, escute, 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. Aleluia. Escute, o trabalho, ou melhor dizendo, o serviço, não é uma opção. Ou você servirá a Deus, ou você servirá os deuses dos amorreus.
Então, nessa noite, por gentileza, pare tudo que você está fazendo ali e declare comigo esta frase. Declare comigo, com muita fé. E se você é filho, você vai dizer a seguinte frase. Diga-se comigo. No reino de meu Pai, os reis, sacerdotes e filhos servem. Reis, sacerdotes e filhos no reino de Deus servem. Escute essa revelação. Escute. Os que servem no império das trevas, que são os Cains, são escravos. Quem serve no império das trevas são escravos. Tem muitos irmãos nas igrejas que dizem, porque o pastor mandou fazer isso. Está achando que sou escravo? Então eles não estão servindo a Deus, estão servindo na igreja, mas para as trevas. Por isso se intitulam escravos. Eu já não sou escravo, eu sou filho. Eu não sou mais escravo. Nós cantamos, já não sou mais escravo do medo. Por quê? Jesus me libertou da escravidão do pecado. Agora eu sou filho. Agora eu sou filho. Mas se as pessoas ainda se intitulam escravos, então tem o espírito do cão. Em algum momento o escravo vai morder. Como nós desenhamos a nossa vida? Como nós desenhamos a nossa vida? Escute. Muitos pais pensam assim. Eu pago uma empregada para arrumar a casa e o quarto dos meus filhos, para arrumar a cama e a bagunça dos meus filhos. Vamos fazer uma análise aqui. Essa empregada é filha, porque ela vai arrumar a casa. Ela tem um comportamento de filha. Esses filhos desses pais, eles são escravos. Porque não estão sendo ensinados a servir, a ter responsabilidade. Sabe por que Deus criou o serviço no corpo de Cristo? Para nos dar responsabilidade, para tratar nosso caráter, para sermos responsáveis. Então, esses filhos, na verdade, não são filhos, são escravos. Esses pais estão ensinando seus filhos o caminho da escravidão para que se tornem escravos por toda a sua vida. Por quê? Porque a esses filhos se lhe está privando desta revelação do serviço. Por isso que tem adolescentes, ou filhos pré-adolescentes, ou já desde pequeno, manifestando rebeldia, desobediência. Aqui na minha casa, a minha filha, ela tem responsabilidades. A primeira responsabilidade dela é estudar e tirar boas notas. Segundo, tem tarefas da casa. O seu quarto tem que estar arrumado. Tem que estar sempre bem varrido. Tem que estar limpo. As coisas têm que estar devidamente ordenadas. E terceiro, ajudar a mãe nas tarefas da casa quando necessário. Então isso vai criando na minha filha um senso de responsabilidade. E é isso que Deus faz conosco através do processo. Já dissemos, no reino de Deus, aquele que é maior é aquele que serve. Não podemos funcionar no reino de Deus com a mentalidade do império das trevas. Não podemos funcionar. É por isso que tem muitas pessoas que saem da igreja mordendo, desilusionados, porque não achou, porque o pastor, porque o líder, porque isso, porque aquilo. Não, saem frustrados porque não fizeram o que eles gostariam de ter feito. E no reino de Deus, a gente não faz o que a gente gostaria de fazer. A gente tem que fazer o que Deus desenhou na visão. Temos que seguir o desenho da visão. Não é para a gente inventar mais moda. Deus já nos deu a estratégia. Qual é a estratégia? A visão dele para nós. Alcançar vidas. Afirmá-las. Discipulá-las e enviá-las. Essa foi a ordem de Jesus Cristo. Essa é a visão. Esse é o desenho.
Não, mas veja bem, porque daqui podemos fazer uma festinha aqui, podemos fazer não sei o que aqui, podemos colocar brilho aqui, luzes aqui. Não, querido, Deus não está preocupado com isso. Deus quer almas. Deus quer almas. E sejam afirmadas. E que sejam afirmadas. Discipuladas. Para serem discipuladas, preparadas, adestradas, para se tornarem filhos. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou às riquezas. Não tem como servir a dois senhores. Mais uma vez, vemos aqui que o serviço não é opcional. Ou você serve a Deus ou serve às trevas. Aqui Jesus deixa claro, não tem como servir. Você vai servir ou a Deus ou às trevas. Servir a Deus é ser filho. Servir às trevas é ser escravo. A decisão que cada um de nós deve tomar nesta noite, amados, é a quem você irá servir. A quem você irá servir? Ouça esta revelação. Mateus 4, 8, 9 diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e todo o seu esplendor. E lhe disse, o diabo disse para Jesus estava com jejum de 40 dias e 40 noites, sem tomar água e sem comer nada. E disse, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. E aqui tem uma revelação estonteante. Portanto, escute, amados. Escute. O panorama aqui é o seguinte. O diabo disse a Jesus que lhe daria todos os reinos deste mundo se ele o servisse. A minha pergunta a você é o seguinte. 3 perguntas. Quais são as áreas da sua vida em que o diabo está lhe tentando para você servi-lo? Quais são as áreas que ele está usando de artifícios para que você ceda e lhe sirva? Pergunta número 2. O que ele lhe está prometendo? O que ele lhe está prometendo? E em terceira pergunta, está mexendo com seu coração? Você está balanceado? E outra pergunta, dentro do panorama daquele quadro Jesus sendo tentado pelo diabo. Por que Jesus teve autoridade espiritual para repreender ao diabo e este teve que recuar diante do Senhor? Aleluia. Por que Jesus teve autoridade espiritual? E é justamente ali, amados, que vem a revelação que você deve praticar em sua vida a partir de hoje, nesta revelação. Escute, igreja, é muito importante, amados. Num processo de libertação, sempre fomos ensinados a repreender em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Todo espírito da sai em nome de Jesus. Não é isso que você sempre aprendeu? Pois bem, não está errado, está certo. Só que eu quero que você entenda o que eu vou dizer agora. Para usar o nome de Jesus, você precisa ter direito. Para usar o nome de Jesus, você primeiro precisa ter direito de usar o nome de Jesus. Não podemos usar o nome de Jesus com poder apenas com uma condição mental, porque foi nos ensinado que assim deve ser. O nome de Jesus só tem poder naqueles que têm conquistado o direito de usá-lo. Escute. Os demônios não estão obrigados a obedecer
aqueles que não têm esse direito. É por isso que muita gente expulsa o demônio e tal, e o demônio não sai. Por isso que muitas pessoas sofrem aflições, muitos cristãos sofrem aflições, têm pesadelos, convivem com os demônios da miséria, da pobreza, se contentam com migalhas, convivem com os demônios da lascívia, da luxúria, sob constantes ataques do inferno, e os demônios nunca saem. Qualquer coisa, nossa, me deu todo arrepio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, queridos. Não funciona assim. Você tem que ter direito a usar o nome de Jesus. Você tem que conquistar esse direito. Você tem que conquistar esse poder que há no nome de Jesus. Não é pelo fato somente de declarar. Não. Você precisa ter um direito estabelecido no teu espírito para que o nome de Jesus, quando você usar, o diabo tenha que te obedecer. Amém. Ele não está obrigado a te obedecer se você ainda não conquistou esse direito. Por quê? Por quê, pastor? Porque falta autoridade espiritual conquistada. Autoridade espiritual não se delega. Autoridade espiritual se conquista. Submissão a Deus é a primeira coisa. Se conquista. E quando você conquista essa autoridade espiritual, aí você pode usar o nome de Jesus e o diabo vai te obedecer. Amém. Não é qualquer pessoa que tem esse direito de usar o nome de Jesus. O diabo, querido, só responde e obedece onde há uma autoridade espiritual. Quando não há autoridade espiritual, você pode falar Jesus 1000 vezes. Ele vai rir, vai estar tomando suco, vai estar fazendo qualquer coisa e não vai te dar nem bola. Vai continuar destruindo, matando, furtando. Mateus, capítulo 4. Estou quase terminando, amados. Mateus, capítulo 4, versículo 10 a 11, diz assim. Jesus lhe disse, naquele episódio, amém? Se você me servir, eu vou te dar todos os reinos deste mundo e seu esplendor. Essa era a proposta de Satanás para Jesus. Então Jesus lhe responde aqui e lhe disse, Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e lhe serviam. Uau! Que autoridade! Que tremendo! E aqui Jesus nos dá outra revelação estonteante, queridos. O diabo conhece a palavra de Deus. Mas Jesus lhe respondeu com a mesma palavra que o diabo conhece. Só que com uma diferença. Qual é a diferença? Você já percebeu? A resposta de Jesus foi com a palavra revelada. Quando você usa a palavra revelada, você tem autoridade espiritual. Mas quando você usa a palavra mental, ou porque você levou um susto e você fala, o diabo não vai te responder. O diabo só obedece quando você tem palavra revelada. Foi isso que Jesus disse. A Bíblia diz, só adorando a Deus e servindo a Deus, portanto, retire-te daqui, Satanás. Não vou te servir. Tira o cavalinho da chuva. Não vou te servir. A resposta de Jesus foi a palavra revelada. Então, quando nós confrontamos o inimigo com a palavra revelada, ele não terá escolha, ele vai ter que recuar de qualquer maneira. Por isso o texto diz, então o diabo o deixou. Portanto, Jesus nos dá aqui duas revelações importantes para ter essa autoridade espiritual. Primeiro,
adorar a Deus. Segundo, prestar culto somente a Ele. Significa servi-lo. Significa servir. Em outras traduções diz, e só a Ele servirás. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele lhe servirás. A palavra prestar culto aqui está traduzido, no original diz, servirás. Então, como que eu tenho essa autoridade espiritual para que o inimigo me obedeça? Adorar a Deus e servi-lo. Prestar culto, servi-lo. Usar o nome de Jesus requer trabalhar para Deus. Qual é o segredo para ter esse direito? Qual é o segredo aqui para ter esse direito? Adorar a Deus e servi-lo. O nome de Jesus no meio cristão e mesmo entre os ímpios banalizou-se, não é verdade? Jesus, Jesus Cristo e tal. Todo mundo usa o nome de Jesus como uma expressão de modismo ou mesmo de religiosidade. Muitos querem servir a Jesus do seu jeito, à sua maneira, sem compromisso, quando pode, não querem passar pelo processo de aperfeiçoamento para conquistar esse direito de servi-lo e de usar o seu nome. E olha o que diz Jeremias 48:10. Olha o que diz Jeremias. Esse aqui eu não estou falando para ímpios, estou falando para discípulos, estou falando para crentes. 48:10, Jeremias diz assim: maldito é o homem que faz com negligência o trabalho do Senhor. Em outra versão diz, maldito é o homem que faz relaxadamente a obra do Senhor. Cuidado, esse aqui está falando para os cães. Cuidado, cães. Você vai morder seu próprio rabo. Cuidado, cães. Por causa disso, amados, existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas. Por causa disso, por falta de revelação do serviço, desta revelação de resistir ao diabo, amados, e não conseguem resistir ao diabo. Por isso, muitos que estão dentro das igrejas, hoje, congregando em todas as igrejas do mundo inteiro, cometem adultério, cometem fornicação, se juntam com a pessoa sem casamento, criam filhos bastardos com isto, pornografia, mente descaradamente, traem as pessoas, mordem as pessoas, se tornam cães. Na verdade, se tivessem a revelação do serviço, estariam protegidos desses males do mundo e intensificariam ainda mais a sua autoridade espiritual em Jesus. Amém. Por isso, amados, estou terminando aqui esse discipulado. Não desperdicem esta pérola. Não desperdice esta pérola preciosa chamada serviço. E tenham em mente, o serviço não é uma opção. Ou você serve a Deus, ou você vai servir as trevas. Não tem outra opção. Só tem reino de Deus e império das trevas. Ou você serve um, ou você vai servir ao outro. Quando o inimigo vem para tentá-lo, você tem que dizer, tem que se postar assim como Jesus. Eu adoro somente a Deus e só a Ele eu sirvo. Arreda-te de mim, Satanás. Quando vem a tentação, você tem que dizer, eu adoro a Deus. Eu sou um adorador de Deus. Só a Ele presto meu culto. Só a Ele eu sirvo. Portanto, Satanás, sai. Espírito de adultério, sai em nome de Jesus. Fornicação, sai em nome de Jesus. Pornografia, sai em nome de Jesus. Depressão, tristeza, pobreza, miséria, sai em nome do Senhor Jesus. E ele vai ter que recuar, porque você tem autoridade espiritual. E termino com esse texto, Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém, queridos? Você recebe esta poderosa palavra. E eu gostaria que, antes de nós terminarmos este discipulado, que pudéssemos examinar o nosso coração.
e ver como nós temos agido em relação a esta ministração. Como cães ou como filhos que adoram a Deus e servem a Deus. Como filhos que precisam desta autoridade para resistir às tentações. Que tipo de ofertas o diabo tem feito na sua vida? Que tipo de situações o diabo tem desenhado diante de você para derrubá-lo, para torná-los você escravo novamente do pecado? Nesta noite é importante, e isso nós vamos falar até a vinda de Jesus, que haja arrependimento. Que reconheçamos diante de Deus nossa fraqueza, nossa fragilidade e dizer: Deus, me perdoa. Me arrependo, confesso como pecado isto, Senhor. Que nesta noite nós possamos fazer isso. Eu quero fazer uma oração com você, juntamente. E talvez você que está nos assistindo pela primeira vez, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Primeiramente, você precisa ter a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio em carne para salvar, e a Bíblia diz que com o meu coração, no meu espírito, eu creio que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. E depois eu preciso confessá-lo com a minha declaração audível, dizendo: Jesus, Tu és o meu Salvador e o meu Senhor. Amém? Eu quero fazer esta oração, então, nesta hora, e depois vamos concluir nosso tempo de discipulado. Pai, em nome do Senhor Jesus, como Teu servo, Senhor, segundo a revelação da Tua palavra, eu ministrei esta palavra. Com esta palavra, eu não estou dando indireta ou direta para uma outra pessoa. Não, Senhor, longe de mim isso. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu não uso o Teu altar para dar recado às pessoas. Não, Senhor. Eu uso o Teu altar para ministrar a revelação do Espírito e instruir a Tua igreja a saber como andar em alinhamento com a Tua vontade, preparando-nos para sermos remanescentes para a vinda do Senhor Jesus Cristo e para que sejamos arrebatados, para que não fiquemos para a grande tribulação. Esse é o desejo ardente do meu coração. Eu mesmo preparar a mim mesmo e a minha família e a minha família espiritual chamada Osana, para que juntos todos possamos ser arrebatados por Jesus Cristo. Senhor Deus, que este cuidado pastoral possa ser a revelação dos meus queridos irmãos, filhos espirituais, discípulos. Que não recebam esta palavra como um puxão de orelha, como um estilo. Não, Deus, a intenção não é essa. A intenção é que cada um deve proteger-se para que não sejam enganados. E que se há amizades, mesmo de irmãos, que estão transtornando esta comunicação, Pai, que tenham a revelação de cortar esses laços, para que não sejam destruídos, para que não sejam influenciados, para que não sejam contaminados, para que não sejam mordidos pelos cães, mas que tenham a revelação de filhos com autoridade, que ao resistir, Satanás foge diante deles. Pai, que cada um de nós, nesta noite, possamos refletir e nos arrepender dos nossos feitos, dos nossos atos, que muitas vezes fizemos por desconhecer esta revelação. Mas a partir de hoje, que as nossas atitudes mudem. Que tenhamos mais pessoas oferecendo-se para serem líderes de casa de paz. Que mais pessoas se ofereçam para o serviço no reino de Deus. Que mais pessoas se ofereçam para ter uma vida de altar na tua casa. Se ofereçam para ajudar a fazer a tua obra prosperar. Amém. Alcançar vidas. Para alcançar vidas, cujo único objetivo é alcançar almas e mais almas. E o teu reino sendo expandido por todos os cantos dessa nossa preciosa e amada cidade de Araucária. Nosso território, Deus. Nosso território apostólico que o Senhor tem nos dado. Curitiba, São José e tantos outros lugares. Campo Largo. Sim, Pai. Sim, Pai. Muitos filhos que estão aqui hoje como discípulos serão enviados a esses lugares para estabelecer o reino de Deus. Mas somente filhos, não cães. Por isso, Pai, nós oramos por esta revelação.
Você que está chegando pela primeira vez, faça esta oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar. Eu confesso te confesso todos os meus pecados. todos os meus pecados. Libero perdão Eu libero perdão às pessoas que me às ofenderam. pessoas que me ofenderam. Mas eu também peço Mas perdão eu também peço perdão às pessoas que eu ofendi. às pessoas que eu ofendi. Escreve meu nome Escreva meu nome no livro da vida, porque hoje eu Que declaro hoje eu declaro a Jesus a Cristo Jesus Cristo como Salvador como Salvador e Senhor da minha Senhor vida. da minha vida. Obrigado, Deus. Obrigada, Deus. Derrama Teu Espírito Derrama Santo teu Espírito e me Santo revele e me revele o ser filho. o ser Em filho nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Você recebe esta impartição, esta ministração, este discipulado. E, como sempre, daqui a pouco vamos estar abrindo o grupo do discipulado para você colocar o seu comentário. Amém? Escrevam lá na frente, isso vai fazer uma diferença muito grande. Amém, queridos? Deus abençoe, um bom descanso e até amanhã. Né? Amanhã nós temos a nossa oração da madrugada, ok? E só quero lembrar você, continue refletindo a sua vida e arrependendo-se, porque este é o caminho, queridos. Este é o caminho. Este é o caminho. Que o Senhor receba a declaração do teu arrependimento nesta noite. Talvez você pensou como um cão, mas hoje você entendeu que você, sua mente, é para ser mente de filho. Amém, amados? Então, Deus abençoe, um bom descanso e durante esses dias estaremos falando muito mais sobre este assunto. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.